Boa noite, amigos, amigas. Com satisfação estamos juntos novamente. A gente, com esse isolamento social, se vê privado do convívio, do carinho, da amizade de todos vocês. Então, é sempre importante nesses momentos em que, mesmo de forma virtual, a gente está se vendo, está se falando, demonstrarmos uns aos outros o quanto a presença, a amizade, o carinho de todos são importantes desta grande família que construímos ao longo desse relacionamento em nossas instituições. Convidado hoje que fui para falar sobre o tema Os Obreiros do Senhor, pela Casa de Luiz Gonzaga, com a satisfação da oportunidade desse trabalho, peço a inspiração desses benfeitores amigos e a companhia de vocês para que possamos, então, estudar juntos um pouco nesta noite. Bom, eu vou passar aqui a nossa página de abertura, que será Mãos à Obra. Eu vou lê-la. E ela diz assim, é do livro Pão Nosso, é uma colocação de Paulo comentada por Emmanuel. E ele diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, 14, 26. Aí Emmanuel disserta sobre a colocação de Paulo. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos grupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades e fenomenologias e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante de que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai em mãos as obras do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Então, queridos, na inspiração de Paulo, na orientação de Emmanuel, eu vou convidar a todos para que possamos fazer uma prece, buscando a sintonia amiga com esses benfeitores amigos, que apesar de nossa ausência física junto um dos outros, sabemos que não nos falta a companhia benfeitora de tantos companheiros que na espiritualidade continuam nos assistindo, continuam nos inspirando, continuam nos sustentando nos momentos difíceis. Vamos então, nesta hora, em agradecimento a essa espiritualidade amiga que nos sustenta, agradecer ao nosso Mestre querido por todas as bênçãos que nos oferece. E que possamos aprender através da leitura desses ensinamentos maravilhosos, que o Criador
sempre constrói através da mão da criatura, que somos todos nós instrumentos de trabalho para que o bem se realize. E assim, convicto desses valores, convicto dessa certeza, possamos nos tornar luzes acesas no caminho de tantos que vivem momentos na escuridão. Que a inspiração do nosso mestre querido nos acompanhe durante os nossos estudos. Graças a Deus. Então, queridos, vamos lá. Os obreiros do Senhor. Esse título, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, instruções dos Espíritos, o obreiro do Senhor, item 5. Bom, vamos lá. A verdadeira propriedade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Que é, então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Começo com essa reflexão porque os obreiros do Senhor nos fala da labuta, do trabalho, da construção através do serviço, da obra, né, laboriosa, sendo que, como estamos na condição de encarnados, somos muito tendenciosos a colocar sempre o trabalho na ótica das questões materiais. E aí achamos que se não estamos, ou se vamos trabalhar, é necessariamente trabalhar para construir templos materiais, instituições, trabalhar para prover o alimento do corpo, dando as cestas básicas, trabalhar para poder construir um conforto melhor, cadeiras melhores, ar-condicionado. E isso vai totalmente ao contrário do que nós entendemos como espiritualidade, que é o propósito da doutrina espírita nos apresentar o entendimento do que é ser espírito imortal, de quais são os valores que importam de verdade, para que a gente então não caia nesse engodo que há milhares e milhares de anos vemos tentando construir uma obra aonde o patrimônio principal são de ordem material. São valores que podem ser trabalhados pela mão de carne. Né? Então a gente fica orgulhoso quando constrói uma instituição bonita, nova, com paredes bem pintadas, obras de arte, cadeiras confortáveis, sistema de som amplo, ar-condicionado. E entendemos isso como uma boa obra. Mas, voltando então à realidade do propósito da espiritualidade, do espiritismo em nossas vidas, não podemos perder de vista esse capítulo 16, esse item 9. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Com isso, a gente começa a perceber que necessariamente e de verdade o nosso foco prioritário não devem ser as questões de ordem material. Às vezes assim, a gente tem preocupação de distribuir uma cesta básica numa instituição para ajudar pessoas que têm fome. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, aquela família, aquelas pessoas estão com fome por várias fragilidades na sua vida, por não ter uma qualificação profissional para que conquiste um bom emprego, um bom salário. Às vezes passa por a dificuldade de não ter tido uma instrução adequada. E essa pessoa, então, se não investirmos na sua inteligência, nos seus conhecimentos, nos seus valores morais, ela vai ser sempre uma criatura dependente.
Com isso, a gente não está querendo dizer que a gente não tem que ajudar a saciar a fome daqueles que precisam mais do que a gente. Nas pirâmides das necessidades humanas, as questões de ordem material, como a fome, ela é prioritária, porque quando o estômago está doendo, o ser entra em desespero e não consegue vivenciar o estado de espiritualidade. Mas, se a gente ficar só preocupado em dar cesta básica todo mês, cesta básica todo mês, cesta básica todo mês, e não se envolver com o progresso espiritual daquele indivíduo, ele vai ficar, de certa forma, vítima e fragilizado ainda das necessidades que o mundo material vai lhe oferecer, porque ele não terá forças de lutar e o progresso do seu espírito não vai acontecer. E aí, a lei do progresso não vai se instituir naquele instante e ele vai ter muitos anos ainda de sofrimento pela frente. É claro que o tempo, né, Deus trabalha através dessa espiritualidade, Jesus está atento, então proverá recursos para que todas as criaturas possam ir progredindo. Mas a gente tem que estar muito atento. O nosso estudo hoje é para falar sobre os obreiros, sobre o trabalho dentro de nossas casas espíritas. Que ensinar a pescar é mais importante do que dar o peixe. E isso não quer dizer que nós não tenhamos que dar o peixe, mas não adianta dar o peixe sem transferir dignidade para a criatura, deixá-la se sentindo ainda uma pessoa inútil, incapaz, sem condição de lidar com os desafios que a vida vai lhe oferecer. Continuando, então, nós temos lá em Mateus 20, 26 e 27, se torne o vosso escravo. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Bom, eu queria reconstruir primeiro o entendimento da palavra escravo, porque hoje essa palavra ela tem um peso pejorativo devido a práticas do nosso passado espiritual. Essa palavra traz toda uma carga, né, de usos e abusos. Então, às vezes, as pessoas podem até parar e olhar assim, mas Jesus está querendo que eu seja escravo, ele quer que eu me deixe ser abusado pelas pessoas, para as pessoas fazerem de mim o que quiser. Não, claro que não é isso que Jesus está falando. Mas qual é a característica principal do escravo? E aí eu coloquei na imagem lá um logo disponível. A característica do escravo é que ele está sempre disponível. A característica da pessoa que serve é de estar sempre disponível quando dela for preciso. Esse é a característica principal em termos de espiritualidade que nós temos que dar esse ensinamento. Nós precisamos estar disponível na construção desse mundo melhor. A gente no passado construiu ideias como Jesus virá, implantará um novo reino sobre a face da terra. Como se tivesse que Jesus fazia o trabalho de melhoria íntima de cada um de nós. Então Jesus vem e resolve tudo, ninguém precisa fazer esforço, ninguém precisa estar disponível às virtudes, ninguém precisa se disponibilizar para construir esse mundo melhor. Jesus vai fazer, Deus vai fazer, os espíritos superiores vão fazer. E é quando então Jesus, nos seus ensinamentos maravilhosos, nos traz esse aspecto filosófico que diz assim: olha, se você quer um mundo melhor, esteja disponível na construção desse mundo melhor. Seja um trabalhador que está apto,
disponível diante das horas que a vida lhe convidar para fazer uma transformação, uma melhoria. Use a servidão como oportunidade para que o trabalho possa ser realizado. Mais uma vez, então, a gente percebe que o mundo melhor que nós queremos será construído por nós, a criatura, em nome do Criador, transformando os obreiros do Senhor. Pegando esse ideal de progresso que a espiritualidade nos fala através da lei do progresso, se melhorando e usando esse progresso que cada um conquistou para poder transferir aos nossos irmãos, uns ajudando os outros, os mais velhos, mais experientes, orientando os mais novos, mais incipientes. E o que vai acontecer? Chegar a um ponto aonde teremos construído um mundo melhor. É muito comum, quando a gente toca nesse tema, a gente fala da questão do mundo de regeneração. E aí, no passado, quando o Chico encarnado, viviam perguntando: Chico, quando que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração? E aí ele levou isso a Emmanuel. Emmanuel, sempre curto e direto, como Emmanuel sempre foi: ó, Chico, falar para eles o seguinte: o mundo vai se tornar um mundo de regeneração quando os espíritos da Terra forem espíritos de regeneração. Quando vocês se modificarem, quando vocês crescerem, quando vocês realizarem a obra do Senhor, a Terra vai se tornar um mundo de regeneração. Mais uma vez, então, tenhamos atenção a essa colocação de Mateus na questão de ser escravo. Aquele que quiser ser maior é aquele que vai estar mais disponível, aquele que vai servir, aquele que vai trabalhar, porque o escravo, ele coloca de lado as suas necessidades para trabalhar na obra do Senhor, porque ele tem que se dedicar. Então, o escravo é aquele que está disponível à obra do Senhor. Quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas necessidades pessoais, a gente abre mão para poder fazer alguma coisa por alguém? Às vezes a gente até nem compreende a capacidade que o bem, que o amor tem, porque às vezes você, mas eu vou fazer isso para fulano, fulano não vai entender, não vai compreender, então eu estou perdendo tempo, não vou ajudar. Eu lembro de um caso, numa das atividades mediúnicas de nossa casa, que um espírito, um marido, se apresentou e ele estava assim muito abatido e nos contou que ele tinha sido o pior marido que um marido podia ser. Ele aprontou com a esposa, ele fez todo tipo de coisa errada que um homem podia fazer para a sua família. E ele ficava surpreso que a esposa dele era um espírito de uma doçura, de uma serenidade tamanha, sempre entendia ele, perdoava ele, tratava ele com carinho, ele podia fazer a estupidez maior que fosse, ela tratava ele com um carinho enorme. Né? Aí ele desencarnou com todas aquelas características e ele se apresenta para a gente e fala assim: olha, queridos, eu tenho vergonha de mim mesmo hoje pela esposa que eu tive, porque eu fiz todo tipo de coisa errada e aquele ser, aquela mulher, ela foi, para mim, um modelo, um exemplo que eu me envergonho de ter feito tudo isso com ela. E você veja, a paciência daquela mulher no seu lar, pela sua família, cuidar dos seus filhos, ainda que seu marido não fosse digno de uma atitude virtuosa da parte dela, ela foi firme nos seus propósitos. E aí, então, esse espírito cai a realidade por ver o poder do amor. Tá, queridos? Eu estou comentando esse caso para que vocês possam perceber o poder do amor. Que às vezes a gente não tem esse alcance, a gente é muito imediatista. A gente quer falar uma coisa docinha agora e quer que a pessoa responda com outra coisa docinha. Mas se a gente se perseverar no bem, no amor, na misericórdia,
continuar se mantendo virtuoso, isso vai servir de exemplo. As pessoas estão nos observando. Então, sejamos disponíveis às virtudes em nossa vida. Nos tornemos escravos da obra do Senhor no nosso cotidiano, com paciência, com tolerância, sem querer mandar, né? Querer dizer que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sejamos nós o exemplo vivo daquilo que a gente quer que o outro seja. Obreiros do Senhor. Ainda estamos lá no Evangelho, no capítulo 20. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha a importância desse texto, queridos. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas. Olha, eu costumo até brincar, gosto muito de ditados populares, às vezes eu falo um ou outro, porque o aspecto filosófico do ditado popular, o ditado popular é a sabedoria que a língua, que o povo constrói através de determinados valores. E aí tem um ditado que diz assim, ó, queira ou não queira, o cabrito vai para a feira. Eu não sei se todos conhecem, mas é um ditado popular que existe no Brasil, dizendo que o que a gente vai refletir nesse ditado? Nós estamos sob leis imutáveis, o mundo não é um barco ao relento perdido, que depende das nossas decisões imperfeitas para que exista razão de tudo existir. As leis do Pai farão com que tudo se cumpra a seu tempo. E pela evolução tecnológica e moral da humanidade, nós estamos cada vez mais próximos desse instante aonde os valores da virtude deverão dominar a face da Terra. Olha, se já são chegados os tempos aonde as virtudes deverão prevalecer em nossas atitudes, em nossas vidas, das vidas das criaturas sobre a face da Terra, tudo o que façamos para vivenciar em virtude e para ajudar o nosso semelhante a vivenciar em virtude, estamos trabalhando na obra do Senhor, na construção desse mundo feliz, porque sabemos que somos criados para sermos felizes. Essa é a orientação que os Espíritos nos falam. No final, seremos espíritos felizes, unidos ao Pai, junto desse processo de virtude e de amor e de grandeza espiritual. Isso, de certa forma, nos chama a refletir, né? Na doutrina, temos lá a mensagem O Homem do Mundo, que nos fala que nós temos compromissos materiais, temos que trabalhar, produzir, prover o sustento da família. Mas há muito nós viemos dando muita atenção a esse aspecto das questões de ordem material e deixando muito pouco os aspectos de ordem espiritual falarem mais forte em nossas vidas. Portanto, queridos, é importantíssimo essa virada. É importantíssimo. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Vamos nos ajudar. Não dá para um sozinho. O fardo é muito grande. Muitos hábitos estão já adquiridos de milênios em nossas encarnações. Mas a gente pode se ajudar. Quando um está impaciente, a paciência do outro, a compreensão do outro vem como um refrigério. Quando um está se sentindo sozinho, vem um outro e lhe diz: não se preocupe, eu estou aqui. Então, vivenciando esse trabalho das virtudes, nos ajudando, certamente vai ficar muito mais fácil.
E aí ele vai, vinde a mim todos vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes. Então, o que é o bom servidor? É tentar calar as nossas imperfeições para não criar dissenso. Às vezes a gente vai para um grupo de trabalho para realizar uma tarefa e chega lá, não, se não for do meu jeito, não vou fazer, não quero fazer isso não. A gente não se dispõe, às vezes, nem a fazer um pouco. Às vezes o grupo ele não tem alcance para fazer aquilo que nós queremos. Mas daí não ter o alcance para fazer o que nós queremos, você não fazer nada, o grupo não fazer nada por causa disso, é um dissenso, é um contrassenso. Porque o pouco com Deus é muito. Então, todos aqueles que souberam calar os seus dissensos, souberam calar, fazer silêncio sobre os seus ciúmes, sobre as suas discórdias. Olha, eu vou falar isso aqui, vai criar um problema, uma discórdia no grupo. Não vou falar, porque não tem necessidade de eu estar criando mais problemas além dos problemas que já existem. Às vezes eu brinco com o pessoal lá no grupo, a gente que participa de direção, é tão fácil a gente chegar a começar a enumerar os problemas. Ó, o problema é esse, o problema é aquele, o problema é aquele. Aí assim, dá para o presidente resolver. Ah, dá para a diretoria. Não, ó, eu conheço todos os problemas desse centro, ó, os problemas desse grupo é esse daqui. Aí vai lá, dá para o outro para resolver. É o outro que tem que resolver? Então, os obreiros do Senhor tomam para si a responsabilidade da construção melhor de um grupo, de uma casa espírita, da tarefa onde ele esteja comprometida, na condição de obreiro do Senhor, ele vai ser aquele que vai fazer todos os esforços para que o grupo, para que a instituição cresça e progrida em obras verdadeiras. E pensando, né, como eu coloquei no início, sobre as questões de ordem material e de ordem espiritual, às vezes a gente assim, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho. Não, vamos, surgiu recebemos uma doação de R$ 1.000. Vamos fazer o que com esse dinheiro? Ah, não, tem que pintar aqui, tem que consertar o telhado, tem que comprar uma cadeira nova. Enquanto isso, aqueles R$ 1.000 tem um vizinho do centro que está sem tomar o remédio porque está fazendo um tratamento de uma doença em que ele não tem dinheiro para comprar, está lá chorando em cima da cama, sofrendo porque não tem dinheiro para comprar o analgésico. O centro está lindo, brilhante, e o grupo está discutindo e brigando, porque primeiro tem que pintar o centro, depois a gente compra o remédio com o dinheiro que sobrar para aqueles que necessitam. Tá? Esses temas são polêmicos. Eu sei que eu estou mexendo aqui num formigueiro, né? Sei que eu estou. A minha proposta, queridos, é provocar reflexões. Todo mundo está certo no seu ponto de vista. Todo mundo, na sua ótica, nas suas intenções, está certo. A questão, como essa página nos fala, os obreiros do Senhor, a grande pergunta é: nós temos que trabalhar para realizar as obras, as nossas obras, as obras que nós queremos, ou as obras do Senhor? Qual é a nossa prioridade? O que temos que realmente dar como premissa, como prioridade? E aí, com um jeitinho para cá, com um jeitinho para lá, com entendimento, com tolerância, com carinho, com respeito, a gente consegue chegar lá, consegue realizar tarefas que nós sabemos que são também importantes. Tá? E aí, olha só, sempre no aspecto de ser conciliador, a gente tem que entender que tudo em extremos é ruim. Porque você o centro já está com o telhado caindo e você ainda está falando que tem que comprar remédio para o vizinho. Não, peraí, se o telhado vai cair em cima das pessoas e ainda vai fazer uma coisa pior, conserta o telhado. Então, o bom senso, o caminho do meio, a sensatez, é alguma coisa que a gente não pode abrir mão nunca. Tem que ser uma coisa constante em nossas vidas e nossas decisões. Continuemos então, o nosso tempo vai e a gente daqui a pouquinho acaba e a gente não consegue falar tudo. Os obreiros do Senhor. Você se sente útil?
E aí, continuando o texto. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de os amparar. Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Então vejam, queridos, a reflexão importantíssima que a continuidade dessa página nos traz e coloca aqui aquela imagenzinha. Você se sente útil porque o que acontece? Às vezes, no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente não percebe. Mas a vida vai acontecendo, deixamos o ócio ocupar a maioria das ocasiões de trabalho que nós temos, que tínhamos, e vai chegando um momento em que a gente começa a fazer o balanço do retorno. Vamos voltar à espiritualidade, mas daqui a 10, 20, 30, 40, não sei. Cada um tem a sua proposta. Mas eu sei que o balanço acontece. E às vezes até antes de chegarmos no plano espiritual. Os espíritos nos têm falado desse momento de transe em que o espírito desencarna e que retorna à sua mente todas as suas ações, as suas atitudes que ele fez. E nós veremos muitas coisas que passaram em branco e que nós poderíamos ter feito a diferença. E a grande pergunta é, eu não sei vocês, eu posso falar por mim, cada um pode falar por si. Nós estamos preparados para lidar com o peso do remorso diante da omissão, com o trabalho e as oportunidades que a vida nos ofereceu? Na hora que formos fazer esse grande balanço em nossas vidas, vamos estar em condição de poder chegar a um estado de equilíbrio na espiritualidade, ser recebido pelos benfeitores amigos e dizer assim, olha, você não foi lá grandes coisas não, mas foi mais ou menos, foi um cara legal, bacana, gostamos do que você fez. Porque Deus é misericordioso, Ele vai aplicar misericórdia sempre em nossas vidas. O problema é que nós ainda não somos virtuosos, a nossa misericórdia não é desenvolvida. E quando a gente começar a repassar os erros que cometemos, nós vamos usar as nossas virtudes para lidar com os nossos problemas e erros. E aí então vem o chicote, que normalmente a gente, nessa hora, começa a se culpar, se sentir um João ninguém, incapaz, e aquela choradeira que a gente conhece, perdi a minha encarnação, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, queridos, para que não haja choro e ranger de dentes, que é disso que Jesus fala. Jesus, ele veio nos trazer valores daquela época que precisavam ficar claros. Quando a espiritualidade fala assim, olha, faz as virtudes, vive em virtude hoje para que não haja choro e ranger de dentes. Por quê? Porque você vai se arrepender de não ter sido bom, como contei para vocês desse marido com a esposa. O grande peso dele é a coragem de olhar nos olhos daquela mulher, daquele espírito que hoje também já desencarnou, não é? E ela se aproxima dele, ele se sente o ó do Borogodó, ele se sente um nada diante dela, de ver a grandeza daquele espírito, daquela capacidade de vivenciar a virtude, e ele só fazia coisas erradas. E agora ele está envergonhado porque ele não viu utilidade no seu relacionamento conjugal com a sua família. Ainda que tenha tido,
né? Porque nenhuma encarnação é perdida de tudo. A gente não faz só coisas ruins. A gente não tem que lidar com essas sentenças como se Deus, né, estivesse lá com um chicote, um porrete nos esperando para nos agredir por não ter sido bons. Não, como diz Jesus, quando nos apresenta a Deus, ele fala assim: é um Pai de amor e de misericórdia. Então vamos pegar o pai que você, o melhor pai que a gente consegue enxergar aqui na face da terra. Se a gente tem dificuldade com o nosso pai consanguíneo, vamos pensar num pai espiritual, em alguém que você conheceu, um pai de um amigo que você fica admirado, num Chico Xavier, num pai como o Chico Xavier, por exemplo. Imagina esse pai de amor e de misericórdia. Agora, Deus é tudo isso no seu poder mais sublime. Jesus, que o representa, é tudo isso numa grandeza imensurável. Então, nós vamos ser acolhidos por esses espíritos. E aí, queridos, chama atenção para o outro lado, para o outro extremo, porque vamos ficar mais envergonhados. Porque vê que vamos estar diante de pessoas que nos amam tanto. A gente vai chegar no plano espiritual, com algum equilíbrio, vai dar de cara com aquele mentor amigo, aquele espírito familiar que vem te receber, e a gente mais uma vez vai ficar com vergonha de olhar nos olhos dele, porque não foi útil, não estava disponível. Porque se a gente tentar ser útil, a gente está disponível, a gente não sabe se vamos ser convidados, chamados ou não para uma grande obra. Ah, vamos fazer um grande trabalho de cesta básica na nossa comunidade, vamos matar a fome de milhares de pessoas. Ninguém sabe se essa é a sua missão, se vai ser convidado a isso. Mas eu lhe pergunto, se você for convidado a isso, nós estamos disponíveis? Nós sentiremos úteis em estar fazendo isso? Naquilo que a vida está nos convidando enquanto obreiros do Senhor, nós estamos disponíveis? Nós estamos nos sentindo úteis para que não nos envergonhemos? Então, queridos, para a gente refletir, mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá a eles, serão levados de turbilhão. Então a gente olha para trás e fala assim: caramba, deixei passar em branco de novo. Não realizei, não estava disponível para a obra do Senhor. Não fui um exemplo de virtude. Não procurei ser amigo, ser carinhoso, ser tolerante, porque a obra do Senhor é divulgar as virtudes através do exemplo de cada um, para que possamos conquistar e ensinar os nossos irmãos mais novos. E aí então vai vir a tempestade, porque a gente vai se pegar nu diante da verdade quando chegarmos no plano espiritual, porque a vestimenta do brilho que as virtudes nos oferecem vai nos faltar. Então estaremos opacos, nus, estaremos então ofuscados, enquanto cada virtude acende um raio luminoso em nossas vidas todos os dias, que nos fará brilhar. Quando a gente desencarnar, a gente vai chegar no plano espiritual. Olha, eu sei que eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono, porque a gente vai se sentir filho de Deus. A gente vai se sentir parte integrante, porque a gente teve o compromisso com ele. Assim, queridos, vamos agradecer. Deixo essas reflexões, esses pensamentos, para que a gente possa sempre agradecer. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Queridos, não abandonemos nunca o trabalho de caridade de nossas instituições. Não viremos nunca as costas
para as nossas instituições. Ainda que esteja na hora de cedermos ao nosso irmão o direito que ele tem também de liderar, porque se nós já sabemos como conduzir bem uma instituição, um grupo de trabalho, é hora de ficarmos um pouco de lado e deixarmos esses nossos companheiros começar a construir já valores para que sejam também os líderes. Então não vamos nunca, se não for do meu jeito, não será. Vamos sempre, porque os últimos serão os primeiros. Aqueles que souberem abrir mão dos seus valores, aqueles que compreenderam a necessidade dos mais imperfeitos, esses serão os maiores, porque estarão próximos do Pai, porque Jesus abriu mão de tudo, queridos, e veio estar conosco. Os obreiros do Senhor, trabalhemos, e como aquela imagem ali nos mostra, tem muito suor, mas no final tem o salário do justo. Sejamos trabalhadores desta fila do salário dos justos. Assim, mestre querido, grato, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui reunido de forma virtual com tantos amigos queridos. Sabemos que essas palavras ecoam, causam reflexões, há tanto que fazer. O movimento espírita é feito de pessoas, e nós, pessoas, somos espíritos ainda imperfeitos. Então, precisamos encontrar o melhor de nós para oferecer na construção desse mundo melhor. Por isso, mestre amigo, Pai de amor e de misericórdia, abençoa-nos e ajuda-nos, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos, queridas, fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.